Aprenda a fazer um suporte para plantas de macramê com prato. Os seguintes materiais que vamos precisar vai ser uma tesoura, uma fita métrica, um rolo de linha. Eu estou usando um barbante da Euroroma 24 fios na cor verde militar ou verde musgo e pratos. Tenho dois tamanhos, um maior e outro menor. Tanto faz qual vai ser utilizado. E nos fios a gente vai precisar de 6 fios de 4 metros e também de um fio de 1,80 e mais 2 fios de 70 centímetros. Para o início, a gente vai separar os 6 fios de 4 metros e a gente vai dobrar eles no meio, onde as pontas fiquem só para um lado. Então, eu amarrei ali embaixo para auxiliar, que aí eu sei exatamente onde fica o meio. E bem nesse meio, a gente vai fazer um nó invisível. Se você não sabe como é que faz o nó invisível, volta um pouco o vídeo, olha com atenção, que eu faço uma volta com o barbante. E aí, na ponta, eu vou enrolando e voltando com o fio. Vou enrolando, enrolando. Que essa vai ser a nossa alça. O fio que eu estou usando para fazer o nó invisível é o fio de 1,80. No final vai sobrar uma ponta que a gente vai botar por dentro dessa argolinha, que foi a argola que a gente fez lá no início. E do outro lado vai sobrar também uma ponta. E dessa ponta a gente vai puxar ela. Que essa é a mágica do nó invisível. A gente puxa ele e o fio entra por dentro e fica imperceptível. Ó, a gente puxa bem. Ó, tem que segurar com cuidado, tem que puxar. Ó, que ele vai vir. Ó, agora ele entra ali e fica o nó escondido. Agora puxa um pouco as duas pontas pra apertar esse nó, pra não ter problema dele soltar. E agora esses dois fiozinhos que sobraram, a gente corta eles. E assim vai ficar o início da nossa alça. E agora a gente vai precisar fazer mais um nó invisível para fechar essa alça. A gente vai pegar o fio de 70 centímetros, vai fazer o mesmo processo, fazer a voltinha, voltar para cima. E agora a gente vai enrolando. Fazer umas 6, 7 voltas e já tá bom. E aí o mesmo processo, passa a pontinha por dentro da argolinha que fica lá embaixo e puxa o fio de cima. Assim, automaticamente o nó vai entrar. Eu dou uma puxadinha para firmar o nó e recorto as rebarbas que sobrou. Fica um fiozinho em cima e um embaixo. E assim fica a nossa alça. E agora, para finalizar, eu pego a pontinha do tesouro e eu coloco essas pontinhas para dentro. Para que fique um acabamento bem mais bonito, bem mais caprichado. Agora a gente vai precisar de alguma coisa, de algum suporte que a gente possa prender ou pendurar o nosso suporte, a nossa alça.
Eu tenho esse gabideiro que eu uso muito, que eu comprei especialmente para isso, mas você pode usar a maçaneta da porta, alguma cadeira para prender, o que tiver aí que vocês puder prender é bom. Agora a gente vai começar pegando 4 fios e a gente vai fazer o nó quadrado. Também, se você não sabe como é que faz o nó quadrado, volta o vídeo, olhe bem devagarzinho como eu faço. Eu faço, puxo, deixo os 2 fios do meio, eu puxo os 2 da lateral, um pro lado, vira meio que um 4 e o outro vai por trás e passa por dentro desse 4. Vai assistindo bem devagarzinho e vai tentando aí, que a maioria das vezes é prática. No início a gente fica perdida, a gente faz o nó errado, desmancha, faz de novo e assim vai. O segredo do nó quadrado é que primeiro eu puxo para um lado, o 4 e aperto, depois eu puxo para o outro. Assim o nó vai e volta, que dá esse aspecto. Tipo uma trança. Ficou com 8 centímetros esse meu pedaço. Agora eu vou fazer mais um nó quadrado. E eu vou deixar um espacinho entre eles, eu não vou botar colado. Vou deixar um espacinho. Vou fazer mais um nó quadrado embaixo. E eu acabei deixando um espacinho de 5 centímetros. Agora a gente vai começar a fazer o nó espiral ou nó DNA. Cada um conhece como algum nome, mas é o mesmo nó. A gente inicia com o nó quadrado normal e ao mesmo ponto a gente puxa um 4 na frente e puxa o outro por trás, por dentro do 4. E aí o segredo desse, que nem lá em cima a gente puxa para um lado, puxa pro outro, vai e vem, vai e vem. Esse não. Esse a gente vai fazendo só para um lado, que dá esse aspecto de espiral. E assim ele fica. Com mais ou menos 15 centímetros da espiral, a gente vai ter que fazer um nó para inverter os fios. A gente puxa os de fora para dentro e os 2 de dentro para fora. Pois esse nó a gente trabalha só as 2 linhas de fora. Acabam que elas começam a ficar curtas e a do meio começa a ficar comprida, então a gente troca, pra gente poder trabalhar a do meio. A gente faz essa troca, então, puxa os de fora pra dentro e faz normal o nó. E aí aperta, dá um acabamento ali e continua fazendo, puxando sempre pro mesmo lado. Essa divisória que a gente faz, ela é quase imperceptível. E ali, essa minha espiral ficou com 30 centímetros e no final eu finalizo de novo com um nó quadrado. Vai de um lado pro outro, então eu finalizo. E ali vou fazer mais uma carreira de nó quadrado. Que deu 7 centímetros. E assim a gente finaliza a primeira alça. Agora a gente tem que fazer mais 2. Repetir o mesmo processo mais 2 vezes. E ele vai ficar assim. Agora é hora de colocar o prato. Esse prato já veio com os furinhos, mas eu passei a tesoura um pouco e aumentei esses furos para facilitar a passagem do fio, porque o fio é bem grossinho. E para emendar, a gente vai fazer assim, a gente passa os 2 do meio por dentro desse furo que a gente faz e 2 por fora. E aí, ali, a gente vai fazer mais uma carreira de nó quadrado. O bom é tentar deixar sempre numa base bem firme, porque o meu não tava, ele fica balançando, o nó acaba ficando torto, acaba não dando muito certo. Mas fica assim. E agora eu vou fazer o mesmo processo nas 2 outras alças. E fica assim, o prato bem fixo. O bom também é cuidar pro prato não ficar torto. Se algum das alças tiver um nó a mais ou a menos, o prato acaba ficando torto. Então é bom cuidar. E aí agora para eu fortalecer um pouco mais esse prato, eu pego dois fios de cada lado e eu faço um nó quadrado.
E eu repito o mesmo processo nos outros dois. E ele vai ficar assim. Aí agora a gente vai usar o último fiozinho que a gente tem, de 70 centímetros, para fazer mais um nó invisível. Faço também umas 6, 7 voltas. E o mesmo processo, depois a alcinha que sobra lá no fundo, passa por dentro e puxa. E agora, pra finalizar, eu vou puxando fiozinho por fiozinho, porque eles ficam meio frouxos. Então, eu vou puxando pra ficar bem firme. Eu cuido também pra não puxar muito de um lado e ficar torto. Eu tento deixar centralizado. E assim, vou puxando um por um até todos ficar puxadinhos. Eu corto aquela sobra que deu lá em cima e agora eu vou finalizar aqui embaixo. Eu vou cortar mais ou menos no tamanho que eu acho que tá bom. E é isso, assim finalizamos nosso suporte.